enfim, o pensamento estruturado, a gente chama ele aqui no Tribunal de Pensamento Estruturado, mas na verdade é o Design Thinking. E ele é feito para solucionar problemas que geralmente envolvem mais de uma unidade, geralmente ele envolve outra instituição. Então, é um problema que a gente não consegue resolver sozinho, não seria um problema simples. Me empresta aqui o passador. Estou passando. Agora vai, que estava mostrando aqui. Ah, tá, desculpa, é verdade. Bom, e aí a gente traz esse cubo mágico, porque em comparação com um jogo da velha, né, ele é um problema complexo de ser resolvido. E aí a gente trouxe como uma comparação, se a gente, no nosso dia a dia, se a gente está resolvendo os problemas assim, da forma correta, quebrando a cabeça, tentando, de fato, encaixar as pecinhas para que aquilo deixe de ser um problema, porque a ideia da abordagem do design, eu tenho que parar de falar design, porque o desembargador briga com a gente, que é para poder falar pensamento estruturado. E se a gente realmente, de fato, está, né, fazendo com aquilo deixe de ser um problema e que você possa enfrentar um novo problema. Ou a gente está resolvendo assim? A gente costuma dizer que não aqui, mas na Dinamarca, ele é resolvido dessa forma. Como? Para que eu vou quebrar a cabeça, consultando várias pessoas, gastando tempo para resolver um problema, se eu posso comprar uma solução pronta? Se eu posso usar emprestado a solução de um colega que eu acho que serve para mim. Mas, às vezes, a longo prazo, a gente vai perceber, não, mas a minha realidade é um pouco diferente. Eu precisava de uma ferramenta personalizada para a minha necessidade e não me adaptar a uma realidade que pode ser bem discrepante da minha. Então, a gente fala que a gente pinta o cubo mágico quando você gasta muito, sem saber se aquilo vai ser útil, quando você investe em uma ferramenta nova que você não sabe se todos os usuários vão se adaptar, se vai ser bom, se vai ser ruim, tudo na experiência, né, no susto. Então, quando a gente pinta o cubo mágico, a gente realmente não está preocupado com o reflexo negativo que pode gerar a utilização. Então, a forma correta é aquela que é mais demorada, mas que realmente atende às necessidades e resolve o problema. E vocês vão ver como que o pensamento estruturado, ele faz com que a gente dê um passo atrás. A Amazon, ela usa o Design Thinking, só que com o nome de Working Backwards, que é justamente você voltar atrás para poder entender o seu problema, porque não adianta você ter uma solução ótima, que funciona bem, mas para o problema errado. Ele não vai deixar de ser problema. E realmente é uma abordagem muito interessante, porque, de fato, ela começa meio bagunçada, vamos colocar assim, e aplicando as técnicas, todas as etapas, você, de fato, consegue chegar a um protótipo que levou em consideração o usuário, a visão de todos os envolvidos ali naquele processo multidisciplinar, e por isso que a solução funciona. A gente quer falar para vocês aqui um pouco, antes de falar das etapas do pensamento estruturado, pelo seguinte: a gente acha que inovação, às vezes, é quando você cria algo totalmente novo. E a gente tem 4 formas de inovação. Essa inovação, que é totalmente nova, ela é um dos tipos, né? Um dos 4 tipos de inovação. E fica a pergunta, né? Inovar é criar algo nunca visto antes? E tem que ser alguma coisa com TI, com tecnologia, de preferência com inteligência artificial e um nome em inglês? Aí isso aí inovou, né? Que ficou totalmente diferente e envolve tecnologia. E o laboratório de inovação, ele não é só TI. TI é uma das partes que podem ajudar a solucionar problemas. Às vezes o problema é apenas comunicação. Na verdade, a falta dela, né? Então, a maior parte das inovações que realmente mudam
as vidas das pessoas são aquelas que vão trazer um valor, que vai trazer um resultado, e que a gente precisa tirar da cabeça de que inovação é algo que nunca antes foi visto. Mas, às vezes, às vezes não, e a melhor das inovações é aquela que você pega algo que existe, avalia o que pode ser melhorado e incrementa. E cria uma coisinha nova aqui, uma melhoria aqui, e vai trazer mais resultado e eficiência para todo mundo. Então, a maioria das inovações surge dos ajustes inteligentes, melhorias incrementais e recombinações cuidadosas do que já existe. Se a gente tirar da cabeça de que eu preciso inventar uma coisa que nunca existiu, a gente vai conseguir fazer muito mais inovações com o que a gente tem hoje, né, no nosso dia a dia. Então, para poder abrir o nosso horizonte de que a gente consegue inovar lá na nossa unidade, no nosso dia a dia, a inovação ela acontece quando um processo fica mais simples, o processo já existe, mas eu tomei algumas ações que fez com que aquele processo ficasse mais simples. Uma decisão passa a ser mais clara. O objetivo da decisão é, de fato, fazer com que a comunicação seja realizada. Então, a comunicação foi feita de uma forma melhor, você conseguiu inovar. Um serviço deixa de gerar frustração. Um sistema passa a funcionar melhor para quem realmente usa aquele sistema. Está vendo que são melhorias incrementais? Aquilo já existe e eu estou melhorando aquilo no dia a dia para poder gerar valor para as pessoas. Outros exemplos, a fila que anda mais rápido, um formulário que deixa de pedir dados redundantes, uma ferramenta que economiza 5 minutos por dia, todos os dias, vai trazer uma eficiência e um ganho para todo mundo que utiliza. Inovar para quê? Para criar algo novo que agregue valor para alguém. A gente sempre fala da diferença de invenção e de inovação. A invenção, por exemplo, tem um quadrinho que a gente gosta de usar, uma charge, que tem um robô gritador. E ele funciona super bem. Grita super alto, o cientista que criou ele está super empolgado porque o robô funciona. Só que aí, na hora que ele vai apresentar, a primeira pessoa que conhece o robô vira para ele e fala assim, para quê? Para que você criou um robô gritador? Gastou dinheiro, tecnologia, tempo, e ele, de fato, não gerou valor. Tá? Então, essa é a grande diferença da inovação. E o que a gente gosta de falar é que o mais importante dessa criação é que ela esteja o mais próximo possível do nosso usuário, de quem realmente vai utilizar a ferramenta. Então, por exemplo, a maioria das ferramentas tecnológicas é feito por alguém formado em TI, mas nem sempre essa pessoa formada em TI, ela conhece da realidade daquele setor, daquela pessoa. Então, o que a gente pode falar que é um produto criado sem o design? E o design aqui, apesar de ser uma palavra em inglês, que ela não tem uma tradução muito clara para poder ser substituída, design está relacionado a conforto, a funcionalidade, e não só a bonitinho, coloridinho e legalzinho. Então, o design aqui está trazendo o conceito de funcionalidade. Então, quando eu vou criar algo, o que normalmente acontece lá na Dinamarca, primeiro cria a ideia, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu tive uma ideia perfeita. Eu gasto milhões para construir ela, eu lanço, marco o dia da divulgação, e depois eu vou saber dos meus usuários se eles gastaram ou não. E tem volta. Muitas inovações que foram criadas assim, caíram no desuso nos primeiros 30 dias, ou menos, porque não pegou. Não pegou, o pessoal não comprou, o pessoal não gostou, mas foi gastado, foi tempo, dinheiro, e não deu certo. Então, a melhor forma de criar um produto novo é você ter uma ideia e já conversar com o consumidor para você saber, e se eu fizesse isso, ficaria bom para você? E se eu trocasse isso aqui de lugar, ou criasse que ficaria melhor no seu dia a dia? A pessoa vai dizer, não vai mudar nada. Então não vou criar. Então vamos pular o assunto. E se eu criar? Agora isso aí sim. Se você fizer, vai me ajudar muito. Então, se eu aprendo primeiro, aí eu tenho mais tranquilidade para gastar tempo, dinheiro, recursos, para poder lançar uma ideia que vai ser boa para todo mundo.
Então, quando a gente fala do design, a gente está falando da funcionalidade. Então, eu só vou criar algo se for útil para mim. Se não for, vamos deixar esse dinheiro aí guardado, né? E é uma das etapas mais importantes também do design. Eu acho que é a parte da imersão, que você vai discutir o problema. Seu problema tem que estar muito bem definido para você saber o que vai resolvê-lo, e depois a fase de teste. Porque existe aquela questão que o Tim Brown fala, né? A pior coisa que tem é uma solução maravilhosa para o problema errado. Então, ela foi muito boa, bonita, mas não serve para mim. Então, gastei dinheiro à toa. E algumas pessoas procuram a gente no laboratório para tentar resolver problema, como eu disse, problema complexo, né? E grande parte das vezes a gente vê que era só conversar. Aí por isso que a gente traz esse e-mail da Hello Kitty, ela, né, assim, de boca aberta, e tá, quando você cria uma solução high-tech e percebe que o problema era só conversar. Então, lembrem-se disso também no dia a dia, tá? Que às vezes o trabalho de uma unidade influencia na outra, e às vezes uma simples conversa, você pode me mandar isso no Excel ao invés de mandar em PDF? Já vai melhorar muito o fluxo do trabalho da unidade. E o que mais acontece, né, na Dinamarca também, né, Jaqueline? Não é nada aqui no Brasil, não. É no TRF1, no 2, 3, né? Mas quando surge uma proposta de mudança, às vezes não tem muitos adeptos a fazer um teste, a fazer uma experiência. Deixa eu ver como é que é. Vamos deixar alguém ver primeiro, depois me diz se deu certo, né? Então, o que acontece? É aquele tal do passo atrás. Muitos percebem que às vezes é muito importante você testar antes e já opinar em tempo de ser construído, de ser implantado, do que depois de implantado você dizer, não serviu não gostei. Porque às vezes é necessário essa manifestação para que seja trabalhado, melhorado, até o dia da efetiva implantação. Então, a gente fala que é muito importante o teste. No laboratório, a gente cria muitas coisas, mas para sair, para ser implementado, primeiro a gente precisa testar. Às vezes a gente vai precisar de uma vara federal, de um gabinete, de uma secretaria, de algum setor para fazer esse teste e dizer, deu certo, funcionou. Agora a gente coloca para implementar para todo mundo. Foi assim que a gente fez com a central de atendimento. Muitos testes, muitas experiências para depois. Agora sim, está redondo, vamos lançar. A forma mais inteligente é lançar depois de testado. E a central teve uma coisa interessante, porque uma das técnicas de teste do design thinking chama mágico de Oz. E a gente fez isso, porque as pessoas ligavam para a justiça, elas achavam que estavam sendo atendidas na vara. Depois que eles foram treinados, foi quase um ano, né? Foi um projeto muito longo. Mas só depois que lançou, que as pessoas descobriram, ou seja, o serviço já estava funcionando. Só elas não sabiam que estavam sendo atendidas na central de atendimento. Bom, aqui os tipos de inovação, né? A primeira, que é a mais comum, que é a incremental. Isso, a gente gosta de mostrar essa porque é a que a gente vê mais com facilidade. Por exemplo, o iPhone. O iPhone ele tem todo ano programado o dia do lançamento da sua nova versão. Mas o que vai mudar? Não sei ainda. Ele vai melhorar a câmera, vai melhorar a bateria, vai melhorar alguma coisa no sistema operacional, mas ele continua sendo um telefone. Ele continua sendo um smartphone que faz ligações, acessa a internet e outras ferramentas. Ele não mudou a forma de tira o telefone e traz um holograma e usa. Ele não mudou a forma de apresentação do produto. Então, ele está só incrementando. Então, esse é o principal exemplo de evoluções incrementais de um produto, mas que não tira a característica do produto. Porque quando tira, né, já é um outro tipo de inovação. Tem a inovação substancial. Ela é interessante porque ela não é apenas uma inovação incremental. Ela não fez apenas uma atualização, por exemplo, lá do WhatsApp. Ela muda aquilo de forma substancial, por isso o nome, só que não cria nada novo. Ela não é uma inovação disruptiva e muito menos uma inovação radical, que são as duas próximas que a gente vai explicar.
Então, por exemplo, o Pix. O Pix, ele foi uma mudança enorme, só que o sistema financeiro permanece. Os bancos que são, né, os principais aí, eles permanecem com o poder centralizado neles ainda. O Pix, ele melhorou a forma de você fazer transferências, mas ele não mudou o mercado financeiro, né? O Cirque du Soleil também, ele é um circo, mas ele é um circo com elementos assim de teatro. Então, ele é também uma inovação substancial, ele não é apenas um circo, mas ele permanece sendo um circo, tá? Depois vocês ficarem com dúvida nos tipos de inovação, a gente discute. Mas o melhor aqui é o processo judicial, né? Para todo mundo que já conhecia o processo físico, de uma pandemia para outra, a gente teve que viver em uma emergencial mudança para um processo eletrônico. Calma, mas continua sendo processo, continua tendo inicial, sentença, decisão, mas mudou completamente a forma de apresentação. Um outro exemplo que nós temos é a inovação disruptiva, que ela ocorre quando surge um modelo mais acessível, simples e conveniente, que gradualmente transforma o mercado. Por que gradualmente? Porque, às vezes, ela pode cair naquilo que eu comentei de não pegar. Mas o Uber, quando chegou, eu falei assim, mas por que eu vou usar o Uber se tem o táxi? Calma, é mais barato. Da balinha. Tem água, né? No início tinha isso, agora não tem mais. Tem água, chega mais rápido. Então, foi uma inovação que foi chegando e hoje em dia eu fico me perguntando como que os táxis sobrevivem até hoje. Porque eu não sei quem utiliza táxi. Porque o Uber está acessível, está perto, a tecnologia é muito boa de procurar o que está mais próximo de você. O táxi está lá no ponto de táxi parado, esperando a sua ligação. Então, essas inovações, elas chegam e aí ela passa por um tempo, mas elas também podem ganhar o mercado até quase substituindo a anterior. Por exemplo, o Airbnb. Temos sistemas de hotéis, tudo, mas o Airbnb está ganhando muito o mercado da forma de hospedagem. E Spotify. Quem que ainda compra CD? O cantor lançou um CD novo, ninguém mais compra, você ainda estão produzindo esses CDs e DVDs. Porque está tudo lá no Spotify. Lá você pode fazer assinatura, lá você pode comprar a música, mas você não tem mais aquele aparelho. Cadê os aparelhos tocadores de CD? Ainda estão fabricando? Não tem mais essa necessidade. Certo? Então, uma inovação disruptiva, ela traz um novo conceito, mas quando pega, ela pode até quase substituir completamente a anterior. E o último tipo de inovação é a radical, que essa é aquela que a maioria das pessoas pensam que tem que ser uma inovação, que é criar algo que não existia, algo totalmente novo. E ela geralmente tem a ver com novas tecnologias. A gente gosta de dar o exemplo do carro também, que quando o carro foi criado, ele foi uma inovação disruptiva ou radical? Ela é boa para poder entender esses tipos, pelo seguinte: você pode parar para pensar, nosso carro, na época que foi inventado, né, foi disruptivo, mas ele foi radical, na verdade, porque ele não alterou o mercado. O carro era tão caro que o padrão era andar a cavalo. O padrão continuou a ser andar a cavalo, porque ninguém tinha condição de comprar o carro. A tecnologia existia, mas ela não tinha popularizado. Então, assim, alguns tipos de inovação radical que a gente colocou aqui, a própria inteligência artificial, energia nuclear, vacina de RNA mensageiro, né? A da Covid foi feita com RNA, por isso que ela foi feita rápido. Enfim, então, tudo que é criado, que é inventado, que não existia antes, que é a inovação radical. A radical pode virar uma disruptiva? Pode, tá? Mas é uma próxima etapa dela. Então, só em resumo aqui, quais são as diferenças entre elas? A incremental melhora o que já existe, a substancial transforma fortemente algo existente, a disruptiva altera a lógica do mercado e a radical cria algo totalmente novo. Então, nem todas as radicais pegaram. Não lembro da a tela dobrável, hoje pode ter mais, mas foi criado muito caro aquele monitor que dobrava a tela curva, e naquela época não pegou. Né? Então, tem essa questão. A radical, por mais que se investe e gasta, às vezes o mercado não... A Kodak, né?
A própria Kodak que inventou a foto digital, só que ela não acreditou nela mesma, porque a grande parte do volume do dinheiro era a revelação, né, de filmes, enfim. E ela que criou a tecnologia. Aí as outras foram lá, passou na frente e acabou com o mercado. Agora a gente vai entrar nas etapas do pensamento estruturado. Essa abordagem, ela começou na Universidade de Stanford e teve uma empresa que chama IDEO, que depois vocês até olhem lá na internet, que é uma empresa muito bacana. E eles trabalham justamente desenvolvendo novos produtos. Obviamente, com foco no usuário. E, claro, eles testam antes de lançar. Então, assim, é uma empresa gigante lá dos Estados Unidos e eles usam o design. E eles usam o pensamento estruturado para poder trabalhar, né? Criar soluções. Uma coisa que a gente gosta de destacar é que, como é uma abordagem internacional, todo mundo conhece, pode ser utilizado em diversas áreas de conhecimento, o mercado privado é o primeiro que se agarra a ela. Porque o mercado privado é aquele que, se não se reinventar, nós somos clientes muito exigentes. Eu quero que chegue rápido na minha casa, que o produto seja bom, que não tenha erros. E aí as empresas precisam estar o tempo todo antenadas nas necessidades dos usuários. Se elas não atendem, a gente simplesmente compra com o concorrente. A gente não está com essa preocupação, mas eu fui cliente há 10 anos da Vivo, não vou mudar para Claro. A Claro me deu uma promoção melhor, me deu um telefone na troca de plano, eu vou preferir a Claro. Então, as empresas privadas já estão com isso à nossa frente, eu falo das instituições públicas, porque às vezes, na instituição pública sempre foi assim, sempre deu certo. Aí, para que eu vou mexer, né, Jaque? E uma coisa interessante é como que o setor público já está mudando um pouco essa visão. Esses eventos de inovação trazem muito do que está sendo feito de novo, né, para facilitar a vida de todo mundo. E o TCU, ele está concordando agora de fazer contratações por problema. Olha a importância de se discutir o problema. Então, você lança um edital com um problema, as empresas apresentam soluções. Aquela que tiver uma solução que te atenda, você consegue contratar. Então, assim, você não sabe como resolver, você já não está contratando a solução, você está colocando o problema no mercado para que alguém resolva para você. Então, olha a importância da abordagem, né, de se começar pelo problema. E o pensamento estruturado, ele basicamente usa o duplo diamante. Por quê? A técnica começa com você discutindo quais são os problemas. Então, ele é uma parte que a gente chama de divergente. O diamante, ele abre, porque ali todo mundo vai trazer a opinião que tem em relação àquele problema, a vivência que teve em relação àquela situação. Então, você abre o diamante. Só que o que acontece? Por que é um pensamento estruturado? Você não sai com o raciocínio de qualquer forma. Depois você usa ferramentas para poder focar no problema. A gente consegue fechar o diamante depois. Então, depois dessa primeira fase, que a gente chama de imersão no problema, a gente consegue chegar bem próximo do que é a nossa situação real. E por que eu falo bem próximo? O design, ele é feito para dar certo, para aquilo deixar de ser problema. Se você está lá na sua fase de teste e você percebeu que alguma coisa deu errado, você volta lá no problema. Ele vai e volta, quantas vezes você precisar, para poder deixar que aquilo realmente, de fato, resolva o seu problema. Então, o primeiro diamante ali, o preto, eu abri com os problemas, foquei no meu problema. Defini meu problema, começo a parte de solução. Aí eu abro o diamante de novo, o azul. E eu já começo ali com um pensamento divergente, mas pensando em soluções para o problema que eu discuti. Então, aí, porque é interessante, né, a abordagem? Eu já começo a fechar possibilidades de solução. A gente tem ferramentas que fecham o diamante de novo. Então, ali eu já consigo ver qual a melhor solução para o problema que eu defini. Acabou o diamante? Acabou dessa parte. Aí começa o quê? O protótipo. Aí você vai fazer o seu protótipo, testar o seu protótipo e voltar nas fases do design que você precisar. E só depois implementa. Exato.
Então, o que que é importante dessa parte? Você não começa com as soluções. Às vezes a gente não gosta nem de dar o título da oficina, do que é porque a pessoa vai falar sobre tal assunto, já vou levar aqui uma ideia. Mas a gente não discute primeiro a ideia. A gente primeiro discute o que é o problema. Às vezes, até nas oficinas que já fomos demandados, olha, eu estou com um problema no meu computador. Né? Vai chegar lá, vai discutir, não, o problema não era do computador, era o cabo, era isso. Você vai descobrir e discutir qual é o real problema ou o problema principal que está causando aquilo que você identificou. Às vezes, o que você identificou é apenas um reflexo de um grande problema que você nem imaginava. Então, para a gente resolver e pensar nessas soluções, a gente usa o pensamento estruturado em etapas. A Jaque explicou o diamante, e aqui nós vamos passar para a etapa em si. A primeira etapa é a de empatizar. O que é esse momento? É aquele que você vai conversar com todos os membros da mesa e cada um vai trazer o seu conhecimento prévio que você já tem sobre aquele assunto. Eu já vi isso, aconteceu comigo. Eu já vi, aconteceu. Cada um vai trazer o seu conhecimento. Então, é aquele momento de você falar, mas também de ouvir o que é a realidade do colega. Porque às vezes é o que mais acontece. Eu estou com um problema com isso e aquilo. Aí o outro fala, não, eu nunca tive problema, eu uso isso, isso e isso, e para mim nunca deu trabalho. Não sabia. Começa aí. Então, esse é o primeiro momento. Empatizar. Você vai trazer o seu ponto de vista, mas você também vai conhecer o ponto de vista dos outros colegas. Depois de fazer esse debate, vocês vão perceber que vai começar a discutir ali, então, qual é o real problema daquela situação. Então, primeiro a gente chega com uma questão ou situação e a gente vai discutir para saber quais são os problemas. Na hora de definir, nós vamos escolher o quê? Às vezes identificamos 5, 6, 7 problemas, mas na oficina a gente vai precisar escolher um para dar prosseguimento. Por quê? A gente vai procurar o mais importante, o mais urgente, o mais grave, o que precisa ser resolvido primeiro, na opinião da mesa. Depois de definido e pensa, depois de ter ficado o primeiro dia inteiro pensando nesse problema, aí sim a gente gosta de dizer assim, vai para casa, amanhã volta. E aí sim nós vamos pensar só em soluções. Porque a gente já discutiu, debateu e rediscutiu sobre qual é realmente o problema que a gente precisa resolver. E aí começa a parte de idear, onde cada um vai trazer ideias para responder aquela pergunta, problema, e pensando em soluções até mirabolantes, loucas, porque o problema do adulto é que ele vai fazer aquele pensamento já com limitação. Eu tinha pensado, mas não vou falar porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu tinha pensado, mas não tem pessoal para fazer. Mas não tem tecnologia. A gente limita a ideia antes de, às vezes, escrever ela. Então, nesse momento, a gente fala que a gente tem que pensar igual crianças. A gente tem todo o dinheiro do mundo, toda a ferramenta do mundo, todas as pessoas do mundo para resolver qualquer problema. Porque, às vezes, dessa ideia mirabolante, falta pouco, uma vírgula. Um ponto e vírgula ali a gente consegue implementar de forma factível, viável e possível, até mesmo financeiramente. Então, o momento das ideias é o momento que tem o número de ideias possível. Então, não é qualidade, é quantidade. O maior número de ideias. Depois, para chegar no protótipo, a gente vai pegar essas ideias e verificar, calma, qual que eu tenho, qual que eu posso fazer, qual que é de curto prazo, qual que é mais barata, o que eu... para testar e depois se implementar. Certo? Então, essas são as etapas do pensamento estruturado que pode servir. Perceberam que aqui eu não falei nenhum assunto ainda. Pode servir para a área da saúde, área de educação, área do tribunal, para área administrativa, judicial, qualquer área de conhecimento. Porque é uma abordagem onde ela tem várias ferramentas, metodologias que podem ser utilizadas para cada realidade. E a gente está sempre procurando o que é realmente o problema, qual é a solução para aquele meu problema e o que eu posso realmente implementar para resolver o problema e gerar valor para os usuários. E só chamar atenção para as setas, porque a seta tem uma que está bem clara. Eu não sei se vocês estão vendo. Ixi, o que eu apertei? Isso. Aqui, ó, tem uma seta aqui voltando, ou seja, eu posso ir da etapa 2 para 4.
Dá 5, eu volto para 3. Dá 3, eu volto para 1. E dá 5, eu posso voltar na 1. A ideia é resolver o problema, tá? E que ele não volte a ser problema novamente, porque vai aparecer outro. E o que mais acontece, né, na hora de criar o protótipo, assim, mas eu não sou da área de TI, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, como é que eu vou construir uma sala nova? Eu não consigo fazer esse protótipo. E aí aqui a gente traz a tranquilidade, né, Jaque? O protótipo ele não precisa ser de alta fidelidade. O que é um protótipo de alta fidelidade? Se você está falando de estrutura, nós vamos precisar de uma planta baixa, um mapa, um documento de que eu não consigo fazer, a não ser um engenheiro ou arquiteto. Então, se eu puder fazer um rabisco, eu queria que tivesse assim, uma sala aqui, uma cozinha ali, um quarto aqui, pronto, o engenheiro que for ver aquele documento vai entender qual é a sua ideia e ele vai conseguir colocar no papel de forma técnica. Então, o que a gente tem que ficar tranquilo é que o protótipo ele não precisa ser sempre de alta fidelidade. Ele tem que representar a sua ideia de forma que possa ser mais fácil materializar ela, independente de qual profissional que vai poder fazer essa versão. Tem oficinas que a gente já saiu com o protótipo pronto. Era um site, né, Fernando? Tinha algumas pessoas lá que sabiam fazer o site, e aí eles fizeram o site na hora. Esse já foi o site funcionando. Né? Então, vai sempre conseguir fazer isso? Não. Semana passada, por exemplo, a gente estava na semana do juizado, a gente fez uma oficina com os juízes do GEF. Um dos protótipos dele foram um normativo novo, uma proposta de normativo. Eles escreveram o normativo inteiro? Não. Só colocaram os artigos principais, o que deveria constar naquela norma, depois você faz ela. Então, já foi um protótipo de baixa fidelidade. Mas o que importa, o que vai resolver o problema, já está lá. Aqui também tem o pitch, que faz parte aí, né, dessas startups de inovação. Acho que todo mundo já ouviu falar de pitch, que é o que vocês vão fazer depois. Tudo isso que a gente falou, essas etapas, vocês vão percorrer. E eu acredito que talvez vocês não percebam que estão percorrendo, que essa é uma das questões do design, que a gente consegue conduzir as pessoas para fazer um protótipo. Elas passam por todas as etapas do design e às vezes elas não percebem. Então, o que é o pitch? Ele é uma apresentação rápida, geralmente de 3 a 5 minutos, e ele busca despertar o interesse de quem é o seu patrocinador, que seja seu chefe, que seja alguém que você está querendo que invista numa ideia sua. Por que ele tem que ser rápido? Por causa da ideia do pitch elevator. Qual que é a ideia disso aqui? Por exemplo, você está aqui na justiça, você encontrou com o seu chefe ou alguém de outra unidade que você quer que te ajude a fazer, né, algum projeto. É o tempo de subir no elevador, você vende a sua ideia, e o que você ganha no elevador, aqui, no primeiro quadrinho, ele entrou. Aqui, eu tenho uma ideia, e o elevador subindo. Quando o elevador chegou no final, a pessoa convidou ele para uma reunião. Ou seja, ele conseguiu vender a ideia dele e conseguiu que aquilo seja levado adiante. Então, a ideia do pitch é não cansar seu espectador. Tem os pitches aqui de 20 minutos, ó. Aqui tem... O de 1 minuto eu acho meio complicado, mas existe. O ideal é de 3 a 5 mesmo, porque aqui, ó, você consegue aprofundar um pouquinho os seus dados. De 7 a 10 minutos, a gente já consegue fazer um material de apoio para apresentar. E de 20 minutos, olha que interessante, qual que é o seu problema? Manter a atenção da audiência. Às vezes a sua ideia é boa, dependendo da forma que você coloca, a pessoa já não está nem prestando atenção mais. E o que é interessante é que mesmo no elevator ou no de 3 a 5 minutos, você tem que cativar a pessoa e querer que ela fique interessada em saber mais sobre essa sua ideia. Então, o objetivo é a pessoa te convidar depois, volta, eu quero saber mais sobre isso. Ou então, se for uma apresentação, despertar pontos onde a pessoa poderia perguntar, abrir para perguntas, depois de um pitch de 3 a 5 minutos. Então, mas aí você falou de economia de gastos. Quanto de gastos está falando exatamente? Qual é o valor dessa ferramenta? Aí vai vir perguntas das pessoas que estão interessadas no seu produto.
Então, esse é o objetivo, trazer o que é importante, o que é diferencial, que a pessoa gostar daquela ideia. E para finalizar, eu acho importante essas duas frases pelo seguinte: talvez devêssemos perguntar menos. Isso nunca existiu antes? A gente não precisa de querer dominar o mundo, né? De ser aquela pessoa que foi lá e revolucionou todo o processo. Eu tenho que me perguntar mais: isso funciona melhor para as pessoas? Porque se funcionar melhor para as pessoas, você vai conseguir inovar. Você vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a qualidade de vida de alguém, ou vai melhorar um serviço, que aquela pessoa vai ficar mais satisfeita de ter conseguido resolver o problema dela de uma forma melhor, né? Porque, no fim, inovação não é sobre novidade, é sobre valor gerado. A gente, né, queria falar para vocês dos tipos de inovação e das etapas do pensamento estruturado. Tem o Miro, que a gente quer também trazer para vocês, que é a ferramenta que a gente ia apresentar na semana passada, que é o pensamento visual. Tá? A ideia do Miro, ele é um quadro em branco, ele é infinito. Então, eu posso colocar vários tipos de Canva lá, e a principal vantagem dele é que eu posso trabalhar de forma online. Então, eu consigo trabalhar com pessoas que estão longe da gente. Por exemplo, a gente já fez oficinas que a gente pediu ajuda para o TJDFT. O pessoal do TJDFT não veio para BH, eles conseguiram participar online, porque no Miro a gente consegue colocar post-its e passar por todas as etapas do design thinking. Só que aí você pensa assim, o Miro só serve para fazer oficina? Não. O Miro ele é uma ferramenta realmente sensacional. E, por exemplo, para coisas simples que ele poderia ser usado, fazer reunião. Que às vezes a reunião acaba e a gente não tem uma noção ali do que realmente foi discutido, de um resumo. O Miro está com inteligência artificial dentro dele. Ele já, no design, quando a gente usa ferramentas de começar a fechar o foco de novo, seja do problema ou da solução, a gente faz clusterização, que chama, né, que é agrupar por similaridade, porque a gente vê que as ideias elas começam a se repetir, tanto as ideias quanto os problemas. Então, a gente clusteriza, agrupa por similaridade. E o Miro também já está fazendo isso sozinho. Então, a gente coloca lá, todo mundo põe aquele monte de post-it, você vai lá, aperta um botãozinho, ele clusteriza e te dá todos os temas que foram tratados ali. Então, a gente já ganha muito tempo com isso também. Para fazer reunião é uma maravilha. E, na verdade, as pessoas entram, elas conseguem... não, o painel você tem que montar. Mas, assim, você copia e cola. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui do Miro, do pessoal do interior vai usar, né? A gente vai usar o físico aqui, e o pessoal do interior vai trabalhar no Miro. Mas a gente fez o Canva no Canva, entendeu, né? A gente fez o template no Canva, é só copiar e colar. E olha que interessante, essa apresentação aqui que o Fernando está compartilhando, eu não fiz ela não, eu coloquei um comando no Miro, pedi para ele fazer uma apresentação sobre ele, que ele conseguisse mostrar ferramentas que ele tem, que fossem úteis tanto para a área administrativa quanto para a área judicial do tribunal. Aí ele fez uma apresentação de uns 10 slides, ele falando dele mesmo. E o que a gente gosta de reforçar no Miro é que ele é uma ferramenta colaborativa. Então, hoje nós temos aqui participantes presenciais e outros online, mas poderiam os dois trabalhar na mesma ferramenta. Eles têm os mesmos recursos, ele tem as mesmas funcionalidades, e a gente consegue reduzir distâncias com isso. Então, lembra que a gente fala que numa oficina a gente precisa de opiniões divergentes, pessoas com conhecimentos diferentes? Às vezes a gente precisa de uma pessoa que ela está longe, e ela pode estar inserida na realidade, ela pode trazer o seu ponto de vista, ela pode falar e ela pode apresentar no template os seus pontos de vista. Então, aqui, a gente vai mostrar um pouquinho sobre as funcionalidades dele, para poder a gente, daqui a pouco, utilizar com o pessoal que está remoto, e vocês vão trabalhar com os post-its.
O Miro, ele tem, obviamente, versões pagas, né? Só que a versão dele gratuita, você já consegue fazer muita coisa. E, obviamente, né, ele vai modificando. Às vezes, o que era gratuito, na hora que você entra de novo, ele já colocou na versão paga. Mas ele funciona super bem. E sabe o que é interessante? Você consegue colocar o Miro dentro do Teams. Você cria um canal, você pode criar um canal com a sua equipe, e o Teams fica dentro daquele... O Miro fica dentro daquele canal do Teams. Então, você sempre pode usar ela com a equipe, para poder discutir qualquer problema. Aqui, a gente colocou alguns desafios, né, do tribunal que o Miro pode ajudar a resolver, porque tem os templates que a gente faz e cola. Só que ele tem muitos templates prontos, mas, assim, uma infinidade. Então, assim, você pensa num template, você digita lá, ele tem pronto. Então, o que a gente tem de desafio? Comunicação fragmentada. Ele consegue juntar as pessoas ali nesse quadro para discutir, então eu consigo melhorar a comunicação. Esse foco é meu ou é aí? Vê pela TV por enquanto, já. Porque o pessoal de casa está vendo bem. Tá. Enfim, para realizar planejamentos, porque a gente tem dificuldade de alinhar metas entre unidades, entre gabinetes. Então, o Miro é uma ferramenta ótima para isso, porque todo mundo entra lá, todo mundo arrasta um post-it. Para quem vai usar o Miro, não faz diferença você saber todas as funcionalidades que ele tem. Você cria, alguém ele criou, as outras pessoas entram, puxam um post-it e vai discutindo aquilo. Mapeamento de processos, a gente consegue fazer dentro do Miro também, tá? O que ajuda, porque tem o desafio dos fluxos de trabalho nossos, a grande parte não ser documentada, né? Ou em formato estático, fica aquele... Vamos supor que tenha ali o fluxo, mas ele, às vezes, as pessoas nem consultam aquilo mais, né? E como eu disse, o Miro, a gente consegue colocar ele dentro do Teams, então consegue deixar esse fluxo de trabalho mais dinâmico, a gente consegue alterar ele em tempo real. E, obviamente, excelente para trabalho remoto e trabalho híbrido, né? Porque a necessidade de ferramentas que funcionem de forma presencial e remoto. Na pandemia, o Miro ajudou super a gente. A gente foi o primeiro laboratório que fez uma oficina híbrida, porque o pessoal fica, a gente vai fazer hoje uma oficina híbrida. Só que, querendo ou não, os temas vão ser, os cenários vão ser um pouco diferentes que vocês vão trabalhar. Mas a gente já trabalhou o mesmo assunto com as pessoas presencial e online ao mesmo tempo. Isso. E aí algumas ferramentas, agora ficou melhor. Algumas ferramentas que podem ser utilizadas dentro do Miro. Então, nós já vimos até arquitetos, engenheiros fazerem plantas baixas, fazerem projetos completos dentro, ao invés de AutoCAD, ao invés de Revit, esses outros programas específicos. Por quê? Ele tem praticamente os mesmos recursos. Então, aqui nós temos os post-its, que é o stick notes, aqui em inglês, mas são os mesmos post-its que a gente utiliza aqui presencialmente. Nós temos ferramentas de votação, onde seleciona um campo e cada um pode fazer uma votação anônima dentro do Miro, ninguém vai ser identificado. E assim a gente pode colocar, cada pessoa tem direito a 3 votos, e aí pega o ponto que tiver mais votos. Temos, igual a Jaque falou, vários templates prontos de fluxogramas, diagramas, kanbans, várias ferramentas prontas lá, você só seleciona e aí você já pode só preencher. Então, a vantagem dele é esse arcabouço enorme de funcionalidades e por ser um quadro branco. Então, olha aqui, ó, isso que eu estou mostrando para vocês é uma pequena apresentação de um espaço enorme que eu posso trabalhar aqui dentro. Então, um dos grandes recursos que a gente usa no Miro é o Zoom, porque o Zoom é o que me traz o foco, o que eu quero ver no momento. Mas ele é um quadro que pode ter milhões de coisas e várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo
no mesmo Canva, no mesmo template. E aqui o Miro mesmo trouxe como exemplo que ele pode auxiliar, né? No caso de planejamento estratégico, lembrando que planejamento estratégico não é só aquele CNJ de metas, né? O plano estratégico da unidade. Então, a gente consegue aqui, ó, definir de forma coletiva metas, um mapa de dependência entre os setores. Eu acho que durante o curso a gente falou muito sobre como o serviço de uma unidade impacta na outra. Acompanhamento visual do progresso, porque aqui eu posso usar quadros Kanbans dentro do Miro. E eu vou ter um registro histórico, tanto de decisões quanto de reunião, de ata. Então, aqui eu consigo utilizar ele para poder gerir a unidade. Também a gente consegue fazer mapeamento de fluxos judiciais. Ele tem vários fluxos já prontos. Então, a gente consegue fazer o que é o principal que eu vejo de você ter um fluxo de trabalho, que é identificar gargalos. Identificar onde que estão os seus problemas para que aquilo seja utilizado para fazer melhorias. Sempre o fluxo de trabalho ele é desenhado para que ele seja melhorado, né? E a gente pode ter propostas de melhoria com a equipe e padronização também. Padronização entre as unidades, porque a gente vai conseguir trabalhar com mais de uma unidade ao mesmo tempo. Reuniões produtivas, a gente, na época da pandemia, a gente usou muito mais, né, do que hoje, mas você conseguia fazer reuniões com pessoas de vários estados diferentes, várias localidades diferentes, mas todo mundo falando a mesma língua, falando o mesmo assunto, cada um apresentando ali o seu ponto de vista, e sem falar que a gente usa tudo isso para documentar também. Tudo que foi manifestado, tudo que foi falado pela equipe, a gente gosta de fazer assim. Você tem a oportunidade de fala, mas também coloca no post-it o que você falou, porque fica registrado. Então, a gente coloca todas as informações que podem ser utilizadas como relatório, como o próprio Miro ajuda a fazer esse relatório depois do que foi discutido, a documentação, gerar PDF, as fotos, gerar os gráficos, tudo a partir do que foi conversado nessas reuniões, utilizando o Miro. Então, ele é muito bom para manter o foco, né? Então, todo mundo está trabalhando no mesmo template, todo mundo está respondendo a mesma pergunta, então não há aquela chance ali, claro que tem, mas diminui aquela chance de dispersar e tratar de outro assunto, a não ser o que está em debate no momento. E faz com que as pessoas se manifestem também. Porque, às vezes, ligar um microfone ou pedir a palavra numa reunião presencial, ela já fica ali um pouco... Exatamente. E no Miro fica mais fácil de se manifestar. A gente também pode usar o Miro para fazer gestão de projetos. Aí que a gente tem aqui basicamente um quadro Kanban, né? O backlog, o que está em andamento, o que está sendo revisto e o que foi concluído. E ele tem uma infinidade de templates para poder fazer isso. E as dicas para começar a usar. Então, hoje nós temos uma licença, até inclusive tem que falar com o Dr. Wesley Vadim, que ele pediu um Miro para ele. E muitas pessoas, às vezes, tem como criar um quadro branco para mim, que eu quero fazer uma experiência aqui, na minha secretaria, na minha vara? Pode, por quê? Nós temos a licença, a gente cria um quadro em branco, passa o link para vocês, e vocês podem usar todos os recursos disponíveis na licença. Então, o que é interessante? Lá você vai fazer a experiência, acho que a gente pode mostrar um pouco, né, Jaque? Do que tem disponível no Miro. Então, por exemplo, aqui, ó, lembra que a gente falou dos templates? Nós temos aqui esse botão à esquerda, vocês estão vendo aqui comigo? À esquerda tem um... Lembrando que a gente está dentro do Miro, né? Isso. A apresentação foi feita lá dentro. Então, essa barra aqui à esquerda é onde tem o resumo de todas as ferramentas que o Miro existe. Então, uma das que a gente primeiro utiliza é os templates. Eu vou primeiro clicar aqui e ele já me mostra várias opções. Ó, reuniões, workshops, ideação, pesquisa, fluxos. Só de clicar nessa categoria, ele já me dá vários fluxos pré-prontos, onde eu vou apenas renomear, ajustar a minha realidade. Então, ó, mapas e diagramas. Essa é um dos grandes recursos que ele tem disponível. Você já tem vários templates de várias metodologias diferentes prontos, onde você vai selecionar e depois vai só escrever dentro deles.
Você não precisa nem antes saber o que quanto precisa dentro de cada um. Ele vai explicar o que cada parte vai precisar de informação e você vai criando. Então, a primeira coisa que a gente faz no Miro é escolher um template. Ou você desenha ele do zero, vai criando um por um, mas você pode pegar um pronto. Então, por exemplo, aqui, o fluxo de trabalho. Eu posso selecionar um fluxo, olha, usar. E aí, dentro desse fluxo, que aí ele vai aparecer em qualquer lugar do nosso Miro aqui, você vai fazer essa. Olha aqui, ó. Está selecionado aqui à direita. Eu selecionei lá fluxo de trabalho, ele me apresentou aqui, ó. E aí eu vou trabalhar dentro dele, fazendo o quê? Respondendo as perguntas. Dizendo, então, qual é a primeira interação, a segunda, o que, que vai acontecer. Eu vou só preencher. Então, a parte interessante dele é de ter essas ferramentas, esses templates todos prontos aqui na aba de templates. Mostra o post-it, que é o que o mais se usa, né? Para poder colocar em cima do template. Então, depois de selecionar o template, aí eu vou escrever em cima dele. Como? Usando os stick notes, né? Que são as notas. Se o mouse me ajudar... Na tela isso. Olha aqui, ó. Nota adesiva. É bom que já está até em português. Ó. Eu posso escolher qualquer cor e vou clicar aqui aonde eu quero escrever. Ó. Pronto. Está aqui o post-it e eu vou escrever nele. Aí eu posso trocar a cor, eu posso duplicar ele, eu posso precisar de vários. Então aqui, ó, depois de selecionado, eu posso mudar a cor para a primeira etapa, a mesma cor, depois a segunda, eu posso duplicar ele, e aí eu vou preenchendo as informações do meu template. E no final eu tenho todas essas informações documentadas. Então, o Miro é muito interessante por causa disso. Ele tem esses recursos, tem pincel, tem quem sabe desenhar, tem para quem sabe utilizar as retas, as formas. Para criar um desenho, você também pode, ou você pode criar, selecionar um dos templates prontos. O que é interessante também é a apresentação, que eu não utilizei, mas você pode utilizar como se fosse slides. Então, tudo que tem dentro do Miro, você pode apresentar na forma de slides, porque eles são, agora está em português, né, são quadros, né, que são os frames. Tudo o que está dentro dele, você pode apresentar no formato de slides também. Então, ele também tem essa vantagem. Tudo isso aqui está dentro do Miro. Eu fui pedindo para ele fazer apresentações pela IA. Mas eu acho que deu para ver, né, as funcionalidades. Assim, como tudo que foi falado aqui, a gente tem que pegar para fazer, né? Se você quiser criar um fluxo no Visage, você vai ter que sentar para poder tentar criar, para fazer um Kanban, para fazer uma wiki, para usar o Miro. Então, assim, tem que pôr a mão na massa mesmo para poder ter dúvida e aquilo indo ficando cada vez mais fácil, né, de ser utilizado no dia a dia. Eu acho que agora a gente podia abrir para a pergunta do Miro e da apresentação, porque a gente vai apresentar para vocês os cenários que vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar tudo o que a gente discutiu aqui nesses dias. E sair com um protótipo depois. Dúvidas? Dúvidas, reclamações? Uma sugestão de um treinamento do Miro, porque eu já usei alguns anos atrás, e eu achei muito confuso. A gente usou em equipe e tal, e ficou uma bagunça. Então, eu consigo entender o Miro para um brainstorm, ok. A partir dali, mesmo já tendo usado, são tantas funcionalidades e ele serve para tantas coisas, que talvez a gente não consiga enxergar em funcionalidades práticas, né? No nosso dia a dia. Então, uma sugestão, se vocês tiverem como disponibilizar para a gente no futuro, um treinamento mais específico. Muito bom. Podemos. Como é seu nome? Oi? O seu nome? Priscila, o que é interessante
é que o Miro, realmente a gente precisa ter esse norte. Então, na oficina de hoje, nós já pré-definimos quais são os templates que vamos usar e vamos disponibilizar especificamente aqueles. Então, normalmente, para usar o Miro para alguma funcionalidade, precisa de um planejamento prévio. Então, calma, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, eu seleciono 3 templates, onde a gente vai terminar um, finalizar, passar para o segundo, e finalizar, passar para o terceiro. Aí a gente conclui um raciocínio, início, meio e fim. Então, por exemplo, aqui hoje nós vamos preencher um template, depois nós vamos preencher outro template e a gente encerra o dia. Então, a gente faz esse planejamento prévio e faz a preparação do Miro. Aí, nessa hora, a pessoa que planeja e organiza tem alguns recursos que podem ser utilizados também. Por exemplo, eu posso bloquear, do jeito que está aqui, ó, ninguém tira do lugar esse template. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que não tem muita experiência pode clicar, arrastar, apagar sem querer. Então, quem está organizando utiliza esse recurso. Por exemplo, eu posso aqui desbloquear ele, e aí, quando eu desbloqueio ele, eu posso mudar ele de lugar. Eu posso tirar aqui, então, a foto do lugar, posso tirar o quadro do lugar. Quando eu bloqueio, ele não sai. Ele não pode sair daqui. Então, tem alguns recursos que é muito importante utilizar por quem está planejando, porque ó, já não dá mais para tirar ele dali. As informações ficarão estáticas. Então, realmente, é bom fazer um planejamento, definir quais são os templates que você quer usar e depois só disponibiliza para a equipe. E aprender a mexer com o Zoom. O Zoom é a principal ferramenta. O do Miro é o Zoom, porque como ele é um quadro infinito, às vezes as coisas ficam muito pequenas e a gente não consegue encontrar, mas também tem ferramentas para fazer isso, é só você transformar ele num quadro que você acha. Nós estamos mandando o link do Miro no chat? Eles devem ter mandado, porque o pessoal do interior já está... Olha aqui, ó, o pessoal aqui já está preenchendo, olha, já estão adiantados, muito bom. Olha aqui, ó, então já tem um pessoal escrevendo aqui. E ele é muito legal, ele tem um potencial muito grande. Teve uma oficina que a gente fez, que a gente desenvolveu uma plataforma de saúde junto com o STF. E foi legal que vieram muitas pessoas para cá, de Brasília. Veio o Ministério da Saúde, veio o Conselho Estadual de Saúde, Municipal, Ministério da Saúde também veio. Enfim, vieram várias pessoas da área. Só que o pessoal do STF ficou online. A gente conseguiu desenvolver assim, uma coisa super complexa, que era uma plataforma de saúde baseada, né, no tema novo lá, 1, 2, 3, 4, e a gente fez híbrido. Então, assim, ele tem um potencial muito grande. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a usar agora o pensamento estruturado, e a gente vai conseguir usar tanto a solução de problemas, quanto com a aplicação de ferramentas que a gente foi discutindo durante o curso. Então, a gente criou 3 cenários, tá? Aqui tem muita gente da área judicial, então, vocês ficaram com 3 mesas com o mesmo cenário 1, e tem uma mesa que ficou com uma parte de uma unidade administrativa, que é o cenário 2. O pessoal do interior ficou com um cenário de primeiro grau, judicial. Tá? Então, a gente tem 3 cenários. Então, no fim, a gente vai ter 4, 5... Tem quantas pessoas online? 16. Aí a gente vai ter 5 protótipos no final. Tá? Qual que é a ideia aqui? A gente vai apresentar esse cenário, porque ele vai trazer os desafios e vai colocá-los na posição de líder de criação dessa unidade. Por que criação? Pressupõe que você tem liberdade para poder estruturar da melhor forma possível. O que acontece? Todo mundo aqui tem uma vivência, tem um olhar do que vive no dia a dia. Isso é para contribuir com os demais. Não pense em criar a unidade do ponto de vista da sua, tá? Lembre-se disso. Que é uma discussão, é colaboração, ela é multidisciplinar. E o foco é sempre no usuário, tá? O que acontece? Vou ler aqui com vocês.
Vocês vão ter um template em seguida que vão preencher e vocês vão poder discutir os problemas. Vocês podem acrescentar problemas. Esse cenário não está fechado, tá? Então, se achar que tem muita gente, tem pouca gente, o cenário não está fechado. Ele é apenas uma orientação, um caminho do que a gente acredita que vai ser rico para discussão, tá? Outra coisa. Como nós vamos trabalhar com 3 cenários diferentes, né? Nós temos 3 mesas que vai trabalhar com o cenário 1, que seria essa criação de um novo gabinete. Aí talvez a gente possa reposicionar as pessoas em uma dessas 3 mesas e concentrar naquela mesa os setores administrativos, que vai ser o outro cenário, o cenário 2, que vamos já explicar. A não ser que vocês queiram contribuir com o outro, tá? Por exemplo, igual a Miriam ficou aqui do judicial, né? Você quer trocar? Então, Lucas, vem para cá. Lucas, se puderem essas 2 mesas, a gente pode ir dividindo. A não ser que vocês queiram fazer do administrativo. A Miriam, se no caso, ir para lá, isso. E o interessante é que vocês vão ver que, no fim das contas, as técnicas servem para qualquer unidade. Isso aqui é para gerir e criar uma unidade da melhor forma possível. Então, vamos começar aqui com o cenário do 1. E só um detalhe, Justiça Federal, né, a gente não tem gráfica. O ideal era que todos esses templates tivessem em A0, bem grande. A gente não tem. Então, o que eu fiz? Eu trouxe esse template que está aqui na mesa, em branco. Na verdade, ele não é nem em branco, tá? A gente está usando o verso. E para vocês colarem os post-its. Aí, o que acontece? Depois que eu entregar o template, ele vai estar em A4. Então, no final, as respostas vão para o A4, entendeu? O produto final da etapa é o A4, mas para vocês discutirem, vocês usam o post-it e o template que está na mesa, tá? Então, vamos começar aqui com o cenário 1. Deixa eu ler aqui que vai ficar melhor. Olha só, a missão. Você foi designado como novo chefe de assessoria de um novo gabinete. Em 30 dias, a unidade deverá iniciar suas atividades, recebendo um grande acervo processual. A presidência espera que este gabinete seja referência em liderança, gestão, inovação, uso responsável de IA e trabalho colaborativo. Ao final da oficina, sua equipe apresentará um plano de implantação. Os dados do cenário. A unidade é um gabinete de desembargador federal. A equipe aqui é constituída por 13 pessoas. Como eu disse, o cenário não está fechado, tá, gente? Então, é um desembargador federal, um chefe de gabinete, um chefe de assessoria, 6 assessores, 3 técnicos e um estagiário. Contexto. Importante, tá? Os servidores que estão indo compor o novo gabinete foram dispensados do gabinete anterior em que trabalhavam. Em reunião prévia, foi mencionado pelos servidores que os mesmos estão com uma baixa autoestima profissional, se sentindo relegados e excluídos, pois a maioria não recebeu justificativa pela dispensa. Um desses servidores mencionou ter sido vítima de assédio moral. O servidor mais experiente em relação ao fluxo de trabalho irá se aposentar em 2 meses. Há também o problema entre 2 servidores que se desentenderam e um não quer trabalhar com o outro mais. Também foi mencionado que os servidores são contra o sistema de metas. É quase uma rebelião. Cenário básico, tá, gente? Da Dinamarca, tá, gente? O desafio. Seu grupo deverá estruturar um gabinete capaz de organizar o trabalho, distribuir responsabilidades, preservar o conhecimento, utilizar tecnologia e IA com responsabilidade, acompanhar resultados e indicadores e manter um ambiente saudável e colaborativo. Restrições: sem aumento de equipe, sem orçamento adicional, implantação em 30 dias e utilização das ferramentas disponíveis no tribunal.
Riscos, né? Desmotivação da equipe, conflitos não resolvidos, perda de conhecimento crítico, resistência ao sistema de metas e impacto negativo na produtividade, qualidade das entregas e clima organizacional. Quem vai ser impactado? Desembargadores, servidores, advogado, as partes. Lembre-se sempre que as partes são afetadas. E o primeiro grau, né, as turmas julgadoras, presidência, corregedoria e até mesmo CNJ. Né? Critérios de sucesso: eficiência, qualidade, gestão do conhecimento, decisão baseada em dados, colaboração e foco nas pessoas. Aí vai ser implantado em 30 dias, vocês têm 30 minutos. Tô brincando, tá? Tô brincando. Agora a gente vai apresentar o cenário 2 e depois, o pessoal que está online, o cenário 3, tá bom? No cenário 2, seria da Secretaria Administrativa, seria a criação, né, já, de uma Secretaria Administrativa de Modernização. Nesse cenário, nós vamos ter a quantidade de pessoas, um diretor, 2 servidores e um estagiário. As restrições serão: não existe orçamento próprio, não haverá novas contratações, a equipe é pequena, a unidade dependerá fortemente de cooperação de outras áreas e todos os projetos deverão ser conduzidos utilizando os recursos internos. O objetivo da missão: estruturar uma secretaria reconhecida como parceira das demais unidades, criar mecanismos para gerar resultados mesmo com a equipe reduzida, transformar inovação em prática cotidiana, garantir que tecnologia esteja sempre associada à melhoria da experiência das pessoas, e o seu plano deverá resistir aos eventos inesperados que ocorrerão durante a oficina, né, que tem surpresas aí no caminho. As principais entregas: coordenação da inovação, transformação digital, projetos estratégicos, inteligência artificial, melhoria contínua, experiência do usuário, linguagem simples, gestão por dados, disseminação da cultura de inovação. Os usuários impactados: presidência, direção-geral, magistrados, servidores, demais secretarias, laboratório de inovação, corregedoria, CNJ e cidadãos. No cenário inicial, a secretaria inicia suas atividades sem processos definidos. Ainda não possui identidade institucional, as demais áreas possuem níveis muito diferentes de maturidade em inovação e algumas demonstram entusiasmo. Outras acreditam que a inovação apenas aumenta o trabalho. E os riscos: baixa adesão das unidades, resistência cultural, excesso de demandas para a equipe pequena, projetos sem continuidade, pouca utilização das soluções entregues, falta de indicadores, percepção de baixo valor agregado e uso inadequado de IA. Então, aqui nós temos uma mesa que vai ficar com esse desafio. Lembrando que o cenário não está fechado, tá? Vocês podem enxergar outros problemas e também fazer parte da atividade. E, por último, o cenário de quem está online. Que seria uma nova vara federal. Também vai ser iniciada em 30 dias essa nova vara. Vocês foram designados para estruturar toda a unidade antes do início do atendimento ao público. A administração deseja que essa vara se torne uma referência nacional em eficiência, atendimento humanizado e inovação. Ao final da oficina, vocês apresentaram um plano completo de implantação. A ficha do cenário é uma vara federal de primeiro grau. Quantidade de pessoas: um juiz federal substituto, diretor de secretaria, 6 técnicos, 4 analistas, 2 estagiários e 2 terceirizados. Cenário inicial: a vara iniciará suas atividades com elevado volume de distribuição. Existe expectativa de crescimento constante do acervo. Grande parte das demandas possui fluxo semelhante e potencial para padronização. O atendimento ao cidadão será intenso desde o primeiro dia. Principais entregas: receber demandas, realizar triagem, movimentar processos, cumprir prazos, atender cidadãos e advogados, produzir atos processuais e gerir o acervo. Restrições: espaço físico reduzido, orçamento limitado, equipe inicial fixa, necessidade de iniciar o atendimento em 30 dias e sistemas corporativos já definidos. Usuários impactados: cidadãos, advogados, Ministério Público, Defensoria,
peritos, juiz, servidores, tribunal e CNJ. Riscos institucionais. Fila de atendimento, aumento de tempo médio de tramitação, retrabalho, sobrecarga das equipes, conflitos internos, baixa padronização, comunicação ineficiente, pouco uso de tecnologia, dificuldade de acompanhamento dos resultados e experiência negativa do cidadão. Objetivo da missão. Criar uma vara eficiente, acolhedora, orientada por dados, preparada para crescimento, com fluxos claros, capaz de utilizar IA de forma responsável, centrada na experiência do cidadão e resiliente diante de mudanças. São 5 protótipos para a gente criar um tribunal novo, tá, gente? Caprichem. Vocês estão com a cara meio de apavorado. Agora é hora de mostrar que, né, nós somos capazes de sair da caixinha e resolver esses problemas. Aqui a gente vai distribuir, gente, um template que vocês vão ter que responder isso aqui depois. Isso aqui é a sua ficha de resposta. Primeiro vocês vão discutir aqui nesse template da mesa, tá? Esse aí é para entregar para o professor. Tá? E qual que é o foco aí? Ó? Qual que é a missão da unidade? Quais as principais entregas? Quais são as principais restrições? Como que os usuários são impactados, né? O que eles esperam da unidade? O que fará dessa unidade um sucesso? E detalhe, qual é o principal desafio e o maior risco? Tá? Então, vocês foquem no cenário, igual eu falei, vocês podem, né, ver outras coisas que a gente não levantou e colocar aí.